Use o poder do sangue de Jesus. Quarto passo. Use o poder do sangue de Jesus. Olha, esse é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Eu fico impressionado. Se você pegar, coloca no Google aí, coloca no YouTube, mensagens sobre o sangue de Jesus atual. Poucas mensagens. É um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E pouco se fala sobre o sangue de Jesus hoje em dia. O pastor João Ribeiro escreveu um livro só sobre isso, o poder do sangue. Eu te aconselho, se você não leu ainda, a ler. Porque o sangue de Jesus, ele é o elemento mais poderoso que há em toda a face da terra. Quem está me entendendo, diga amém. O diabo, ele domina pelo poder do pecado. Quando a pessoa não peca, se a pessoa não peca, ela está livre do pecado. Porque o diabo, ele domina pelo poder do pecado. Todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado e escravo do diabo, porque o diabo precisa que você peque para que ele possa te dominar, para que ele possa te destruir. Por que o diabo, ele não prevaleceu sobre o Senhor e não teve nada para acusar Jesus? Porque ele nunca pecou. Jesus nunca cometeu um pecado sequer. Por isso o diabo nunca teve domínio sobre ele. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Mas nós temos esse problema. Diferente de Jesus, nós pecamos. Não há quem não peque. Todo ser humano que já nasceu nesta terra, exceto Jesus, já pecou. E se pecamos, nos tornamos escravos do pecado. E uma vez escravo do pecado, se torna submisso ao diabo. Entenderam? Quem entendeu até aqui, diga amém. É aí que entra o sangue de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, aí nós temos isso aqui que nós estamos tendo agora, ó. Temos comunhão uns com os outros. Mas o mais importante ainda, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, nos libertando das garras malignas do diabo. O vício não vai ter poder sobre a tua vida. O diabo não tem poder sobre a tua vida. O inferno vai te destruir, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A maior batalha que já aconteceu não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra Mundial. A maior guerra que já foi travada não foi no Vietnã, não foi em nenhum campo de concentração militar. A maior guerra que já aconteceu não foi de Israel contra os filisteus. A maior guerra que já aconteceu no universo não aconteceu aqui nessa terra. Aconteceu no céu. Foi a primeira guerra que aconteceu em toda a história da humanidade, em todo o universo. A primeira guerra. Era uma guerra terrível. De um lado, os anjos eleitos. Do outro lado, Satanás e os demônios. Quando Lúcifer conseguiu persuadir a terça parte dos anjos e se rebelar contra Deus, achando ele que conseguiria destronar Deus, tomar o lugar de Deus, houve ali uma guerra no céu. Uma coisa que vai além, mas muito além da nossa imaginação. E os anjos de Deus, os anjos eleitos, que estavam sendo ali naquela guerra, estavam sendo governados por Arcanjo Miguel. Como eles conseguiram vencer esta guerra? Vou mostrar para vocês. Como que os anjos eleitos conseguiram vencer Satanás e a terça parte dos anjos.
Apocalipse capítulo 12. É forte o que João nos revela aqui. Como é bom você ter uma Bíblia que nos mostra o que aconteceu antes que o ser humano existisse, né? Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 7. E houve batalha no céu, uma guerra espiritual muito além da nossa imaginação. E Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Você está vendo como ele é enganador? Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora não são mais anjos, são demônios. E ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11, aqui está a chave de tudo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Glória a Deus. Eles venceram esta batalha pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para vencer toda a batalha espiritual. Uma das frases mais poderosas que se usava na terra quase não se fala mais. Essa foi uma das frases mais poderosas. Não é frase de impacto, não, sabe? Não é frase pensada para tocar na emoção da pessoa, não. Não é isso não. É frase que mexe no espiritual. É uma frase que, se você falar contra o demônio, ele treme. E se você pedir para uma pessoa endemoniada, se você estiver expulsando o demônio, e pedir para a pessoa endemoniada repetir essa frase, ela não consegue. Não consegue. Foi uma das frases mais poderosas que eu aprendi quando ainda era criança. E agradeço a minha mãe. Mãe, se a senhora estiver vendo, eu quero te agradecer. Vó, se a senhora estiver vendo, eu quero te agradecer. Eu agradeço a minha mãe Fátima e agradeço a minha avó Ioli por me ensinarem esta frase, que tem impacto na minha vida até hoje. Sabe que frase é essa? O sangue de Jesus tem poder. Uma das frases mais poderosas que eu aprendi. Quase não se usa mais hoje. É uma frase que reconhece que você é pecador, mas que o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado. E eu me lembro que, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu me reconciliei com Jesus, isso já há mais de 2 décadas, eu estava indo para a igreja, e o diabo, ele é assim. Ele quer te impedir de ir para a igreja. Ele quer te impedir de servir a Deus, de congregar como vocês estão fazendo aqui. Muito bem. Vocês já venceram o diabo nisso aí. Continuem firmes, tá? Até Jesus voltar. Depois que a pessoa começa a congregar, a frequentar a igreja, e essa pessoa descobre que ela tem um chamado, que ela pode ajudar na obra de Deus, além de só receber, além de só ouvir a palavra, ela também pode ajudar outras pessoas. Ela descobre que ela tem um chamado e ela quer fazer a obra. O segundo passo do diabo é não te permitir fazer a obra de Deus. E ele tentou isso contra mim. O diabo, ele tentou me impedir de fazer a obra.
E eu me lembro, gente, faz tanto tempo, mas eu me lembro como se fosse hoje. Toda vez que eu chegava na Paz e Vida de Niterói, eu era membro da igreja. Um obreiro que ficava lá na porta, chamava-se Antônio Moura. Hoje é pastor da Paz e Vida, um grande amigo meu. Quando eu chegava, ele me cumprimentava. O obreiro bom é assim. Cumprimentava, dava um sorriso, perguntava o nome. Perguntou a primeira vez. Depois que eu disse, nunca mais ele me chamou. Depois que eu disse, ele sempre me chamou pelo nome. Eu chegava, ele: Alexandre Teodoro, seja bem-vindo. Alexandre Teodoro, seja bem-vindo. Bom culto para você, hein? Bom culto para você. Toda semana era assim. Quarta, sexta e domingo. Um dia eu cheguei, o Antônio Moura estendeu a mão e falou... Ele nem falava Alexandre Teodoro, ele falava Alexandre Santos Teodoro. Quando é que você vai fazer a obra? Vamos evangelizar? Aí eu tentando fugir, eu falei assim, vou orar. Quando a gente quer fugir, a gente dá essas. Eu vou orar. Mas eu não queria fazer a obra, era coisa nenhuma. Aí toda semana eu chegava, Alexandre Santos Teodoro. Quando é que você vai evangelizar com a gente, hein? Ele era do grupo de evangelismo. Tô orando. Aí um dia, ele me convidou. Eu falei que estava orando. Aí eu cheguei em casa, liguei a TV. Estava passando lá um programa evangélico e tinha um pastor pregando. O pastor falava assim, com muita autoridade, falava bem alto também. E o pastor falou assim, quando é que você vai evangelizar, rapaz? O tempo que você está sentado aí nesse sofá, você poderia estar evangelizando. Já te chamaram para evangelizar várias vezes e você fica dando desculpa, falando que está orando, rapaz. Você não percebeu o chamado de Deus? Eu falei, meu Deus, aquele dia, o cajado desceu através da televisão. Quando eu cheguei na igreja, da próxima reunião, veio o Antônio Moura, na época era o cooperador, Alexandre Santos Teodoro, vamos evangelizar quando? Eu falei, domingo agora, pode contar comigo. Domingo eu vou evangelizar com vocês e depois eu vou também fazer visita no hospital. Pode contar comigo. Aí comecei, né? Evangelizar e fazer visita no hospital todo domingo. Mas quem foi que ficou irado com isso, hein? Quem foi que não gostou nada disso? Ah, o diabo não gostou nada. Eu já tive algumas experiências espirituais. Mas essa foi uma das mais fortes que eu tive. Eu me lembro, as pessoas têm costume de dizer que o diabo não aparece com chifre, que o diabo não. O diabo ele aparece de várias formas. Foi assim que ele apareceu para mim. Me lembro como se fosse hoje. Estava morando ainda na casa dos meus pais. Eu estava deitado, dormindo na sala. Todo mundo já tinha chegado, já estava dormindo. De repente, de madrugada, eu ouvi a porta abrindo. Falei, ué, por que a porta está abrindo? Era uma porta de ferro, fazia barulho quando abria. Eu ouvi a porta abrindo, mas quem é que está abrindo a porta? Está todo mundo dormindo, está todo mundo em casa, meu pai está aqui, minha mãe, meus irmãos. Eu ouvi a porta abrindo, eu tentei levantar. Nisso que eu tentei levantar, eu não tinha forças. Eu queria sair para ver quem é que estava chegando, mas eu não tinha força. Sabe quando você vai fazer uma cirurgia, que você toma aquela anestesia e sua mente está normal, parece que o seu corpo obedece, mas você tenta levantar e as pernas não reagem? Quem já fez uma cirurgia aqui sabe disso, que já tomou anestesia assim, né? Eu senti isso quando eu operei hérnia, eu senti isso. Eu achava que podia levantar, o médico falou, então tenta. As pernas não respondiam. Na minha mente, parecia que as pernas estavam respondendo, mas quando eu tentei levantar, as pernas não mexiam. Foi assim que aconteceu. O meu corpo, do pescoço para baixo, estava todo imóvel. Eu não conseguia levantar. Aí, de repente, eu ouvi passos. Passos pela casa. E eu senti uma presença se aproximando de mim. E olhando para mim. E, de repente, eu vi ali. Eu estava deitado no sofá. Havia a porta da sala. Era só um umbral, não havia porta ali. Eu senti como, sabe quando uma pessoa se coloca do seu lado? Eu senti como se tivesse o corpo físico ali, uma pessoa do meu lado. E eu olhei e eu vi Satanás ali. Grande, alto, com chifre como touro mesmo. Pés de touro, corpo de homem,
mas todo queimado, como se fosse alguém que tivesse sido tirado do fogo. Sabe quando você está fazendo uma fogueira que você tira aquela brasa do fogo e fica aquelas cinzas? Eu via ele assim. E era uma expressão de muito ódio, com os olhos vermelhos. Os olhos dele expressavam ódio. E ele olhava para mim e eu tentava falar e eu pensava assim, mas ué, diabo é espírito? Como é que abriu a porta? E por que eu estou ouvindo esse espaço? O mundo espiritual é muito real, gente. As pessoas que não entendem não sabem o que falam. E eu vendo ele olhar para mim, e sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, né, antes. O dia que eu ver o diabo, eu vou botar ele para correr. O dia que eu ver o diabo, eu vou colocar debaixo dos meus pés. E eu estava ali no meio de uma batalha espiritual, e agora estava na hora de eu colocar em prática a minha fé. Aí eu tentava falar, a voz não saía. Eu sentia como alguém estivesse apertando o meu pescoço, sabe? E com muito esforço, eu consegui falar assim, baixinho. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei, o sangue de Jesus tem poder, ele deu um passo para trás. E eu continuei me esforçando, tentando falar mais uma vez. Era aquela luta, como se alguém apertasse o meu pescoço, o ar estava faltando, e eu não estava sonhando, eu estava acordado. E com muita luta eu consegui falar mais uma vez, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, ele deu mais um passo para trás. E continuou aquela batalha, e eu continuei forçando, tentando falar mais uma vez, e eu consegui falar agora mais forte. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei pela terceira vez, o sangue de Jesus tem poder, ele virou as costas e ele bateu em retirada, porque o sangue de Jesus é o elemento mais poderoso sobre a face da terra. O sangue de Jesus tem poder para curar, para perdoar pecados e para vencer batalhas espirituais.